Bem, continuando o vídeo anterior sobre transferência de calor, a alternativa D pede para você estabelecer uma equação que permita a conversão da variação de temperatura entre a escala grau A e variação da temperatura na escala grau Fahrenheit. Considere que o ponto de fusão da água ocorre a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição a 212 graus Fahrenheit. A gente vai usar a mesma escala da questão anterior, que é a grau A, que é essa daqui, com esses mesmos valores. A gente vai repetir. Fazendo esse desenho fica melhor para compreender. Aqui é 38 graus A, temperatura da escala grau A, e aqui 538 grau A. A gente vai colocar ela em relação à escala grau Fahrenheit, que ele deu no enunciado. A gente vai fazer outro termômetro ele diz que o ponto de fusão ocorre a 32 graus Fahrenheit. Então a gente vai colocar aqui embaixo 32 graus Fahrenheit. E aqui no meio a gente vai colocar temperatura na escala grau Fahrenheit. E ele informa que o ponto de ebulição dessa escala é de 212 graus Fahrenheit. Então a gente vai colocar aqui no topo. Para a gente estabelecer a equação que ele pede, nós vamos fazer igual os exemplos anteriores. Pegar a temperatura grau A menos a temperatura menor, é 38, dividido pela temperatura maior, menos a temperatura menor, igual a temperatura graus Fahrenheit menos 32, que é a temperatura menor, 212 menos 32. Bem, tanto aqui como aqui, eles representam uma variação de temperatura, que no caso é ΔT. A gente vai substituir tudo isso aqui por ΔT. Então vai ficar ΔT da escala grau A dividido, aí você resolve aqui, que no caso vai dar 500, igual a ΔT da escala grau Fahrenheit sobre 180 aí aqui os denominadores você pode dividir eles por 2. Aí você vai repetir ΔT grau A sobre 500 dividido por 2 vai dar 25. Iguala a variação de temperatura da escala
grau Fahrenheit sobre, e 180 dividido por 2 vai dar 9. Aí aqui você para e chegou à equação que permite a conversão da variação de temperatura entre a escala grau A, para a escala grau Fahrenheit. Bem, a próxima questão, ele diz: um médico francês desenvolveu um método para determinar a temperatura corpórea através da pressão arterial de pacientes febris. Para valores de temperatura corpórea igual a 36 graus Celsius, a pressão arterial sistólica equivale a 120 milímetros de mercúrio. Para pacientes com febre a 40 graus Celsius, a pressão arterial sistólica equivale a 180 milímetros de mercúrio. Estabeleça uma relação entre a temperatura corpórea de um paciente febril com sua pressão arterial sistólica. Em seguida, calcule a pressão arterial sistólica de um paciente com hipertermia maligna, cuja temperatura corpórea equivale a 45 graus Celsius. A gente vai fazer o mesmo esquema, separando os dados. A primeira escala, a gente vai fazer a escala da temperatura corpórea. Escala de temperatura e a segunda escala vai ser representada pela pressão arterial sistólica. Ele nos informa sobre a temperatura corpórea. 36 graus Celsius. Aí a gente vai colocar aqui embaixo. Sempre a menor temperatura a gente vai colocar aqui embaixo. 36 graus Celsius. E a outra, ele nos informa que é 40 graus Celsius. Então a gente vai colocar aqui em cima, que é maior. Aqui no meio a gente vai colocar que é a temperatura em graus Celsius. Os dados que ele nos informa da pressão arterial sistólica, inicialmente, ele nos informa que é 120 milímetros de mercúrio. A gente vai colocar aqui embaixo. E o outro dado que ele nos informa dessa mesma escala é 180 milímetros de mercúrio. A gente vai colocar aqui em cima. Como aqui não é uma temperatura, a gente vai abreviar para pressão arterial sistólica, PAS. Agora a gente vai fazer igual aos exemplos anteriores. A temperatura da escala graus Celsius menos a temperatura menor, que é 36, dividido pela temperatura maior, 40, menos a temperatura menor.
36, igual a pressão arterial sistólica menos 120 dividido a maior 180 menos a menor, que é 120. A gente repete primeiro, temperatura graus Celsius menos 36 dividido, subtraindo vai dar 4, igual a repete, menos 120 dividido, aqui vai dar 60, e a gente já achou a equação que vai nos ajudar a converter a temperatura que ele nos informa aqui. Para a gente achar, como ele pede aqui, ó, calcule a pressão arterial sistólica de um paciente com hipertermia maligna cuja temperatura corpórea equivale a 45 graus Celsius. Ele não deu essa informação, então a gente vai pegar esse valor e substituir na fórmula que a gente achou. Colocando aqui, onde tiver temperatura graus Celsius, você vai colocar 45 graus Celsius. Vamos substituir. 45 menos 36 dividido por 4 é igual a pressão arterial sistólica menos 120 dividido por 60. Vai ficar 9 dividido por 4, que vai ser igual, se repete. Aqui a gente vai passar o 60 multiplicando. Vai ficar 9 vezes 60 dividido por 4, igual a pressão arterial sistólica menos 120. Nove vezes 60 dividido por 4 vai dar 135, igual a pressão arterial sistólica menos 120. Pressão arterial sistólica vai ser igual a 135 mais 120. Só peguei o 120 e passei para cá. Ele vai passar positivo. Então, a pressão arterial sistólica vai ser igual a 255 milímetros de mercúrio. Então, 45 graus Celsius equivale a... Quando você coloca ele na fórmula, ele vai equivaler a 255 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica.